criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ou seja, não somente é uma canção exclusiva do céu, mas o Apocalipse nos descreve que a canção do céu também vai ser a canção da terra, também vai ser a canção debaixo da terra, também vai ser a canção do mar. Toda criatura e toda a criação irá declarar a mesma canção: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a força e o poder para todos sempre. Amém. E aí, se você voltar um pouquinho antes, lá no capítulo 4 de Apocalipse, nós temos uma canção que é entoada, nós vamos ler aqui, e eu vou te provar isso, uma canção que é entoada em todo o tempo no céu. No capítulo 4 de Apocalipse, a partir do versículo 2, diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. E ele diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio. Um arco íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos. Diga comigo, olhos. Tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. Diga comigo de novo, olhos. Tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Você pode dar glória a Deus? E é interessante que quando João tem a revelação da adoração que acontece no céu, imediatamente eu me lembro da adoração que acontece no céu há milhares de anos atrás desse acontecimento. Se você for comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, se você puder, abra comigo. O profeta Isaías escreve o seguinte, no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Os anos se passam, os reinos se passam, a terra pode viver um caos, mas o céu sempre continua entoando a mesma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pode aplaudir o Senhor. Os anos podem se passar, os reinos vêm e vão, mas a canção do céu não muda. Os governos podem entrar em crise, mas a canção do céu não mudou. A terra pode estar um caos, mas o céu ele continua da mesma forma, em adoração. Em adoração àquele que está assentado no trono. E assim como é no céu, precisa também ser na terra. E sabe, eu estava sendo ministrado pelo que o Senhor queria que eu compartilhasse com a igreja nessa manhã. E me chama muita atenção que lá em Apocalipse, quando nós lemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse, que essas criaturas, esses seres, eles tinham olhos, muitos olhos. Por que muitos olhos? Porque para compreender a beleza daquele que está sentado no trono, meu irmão, é necessário muitos e muitos olhos.
Porque são muitos detalhes, porque na verdade a grandeza de Deus é algo que com os olhos humanos, com os olhos dessa terra, não pode ser compreendida. Nós precisamos entender que para compreender e termos a revelação de quem está sentado no trono, é necessário termos olhos espirituais. É necessário pensarmos nas coisas que são do alto e não da terra. O problema é que às vezes a gente quer vir para a igreja adorar com os olhos humanos, com os olhos da terra. Não, quando você adora, quando você quer adorar com os olhos humanos, os olhos dessa terra, com os seus olhos naturais, querido, você simplesmente só vai ver aqui o Tiago, você só vai ver aqui um ministro de música, você só vai ver o instrumento, você vai começar a olhar se o som está alto, se o som está baixo, se a música está ruim. Não, mas quando você olha com os olhos espirituais, quando você vem adorar com o pensamento e com os seus olhos fixos em Deus, você entoa a canção do céu. E é para isso que nós fomos gerados, para entoarmos a canção do céu. Em 2017, se eu não me engano foi 2017, eu tive a oportunidade de passar uma semana lá na F-Hop. A F-Hop na época não era nem conhecida ainda, tão conhecida como é hoje no Brasil. A casa de oração lá em Florianópolis. Eles estavam ainda no início, acho que de um trabalho ainda ali de estabelecer a casa de oração lá em Florianópolis. E eles começaram a fazer alguns cursos de verão. E eu passei uma semana lá numa escola de adoração. Eu tive a oportunidade de ser ministrado por muitas pessoas ali e foi um momento muito especial para mim, para o meu ministério de capacitação. Eu tenho certeza que marcou muito a minha vida. E ali eu pude, aprender muitas coisas acerca de adoração. E uma das coisas que mais marcaram a minha vida, quando eu tive essa experiência na F-Hop, em 2017, foi uma frase que eu ouvi que ficou martelando no meu coração e até hoje. Essa frase eu carrego comigo na minha vida, no meu ministério. E uma coisa que eu aprendi lá, e essa frase eu quero compartilhar, e eu fiz questão de colocar como título dessa mensagem: adoração é uma resposta. Você pode repetir comigo: adoração é uma resposta. Diga para a pessoa que está perto de você: adoração é uma resposta. Quando nós falamos sobre resposta, nós falamos sobre nós pensamos sobre o quê? Reação, sobre algo que, uma ação. E é interessante que a palavra adoração, ela tem dentro dela ação. A ação de adorar, o ato de adorar. A adoração tem a ver sim com uma ação. E quando nós estávamos lá na F-Hop sendo ministrado, o Senhor ministrava muito isso no meu coração. A adoração é uma resposta. A resposta a quê? Resposta à revelação que nós temos do Senhor. É impossível nós termos a revelação do Senhor e não darmos uma resposta a essa revelação. É impossível nós olharmos para o Senhor e ficarmos completamente neutros, e ficarmos completamente inertes, e ficarmos completamente sem nenhuma ação diante da grandeza do nosso Deus. Por isso, querido, nessa manhã eu queria que você saísse hoje desse culto entendendo que a adoração é uma resposta. A adoração não é para você ser respondido, a adoração é para você responder ao Senhor. O problema é que a gente insiste, nós somos viciados em vir para a igreja para obter as respostas que nós queremos. A gente quer que o pastor Edson pregue aquilo que eu estou precisando ouvir, todo culto. E qual é o culto que você vem prestar ao Senhor para oferecer uma resposta? Não, hoje eu vou para a igreja para oferecer uma resposta ao Senhor, uma resposta de adoração, uma adoração que eu nunca fiz na minha vida, uma adoração que eu nunca proporcionei ao Senhor na minha vida. O problema é que a gente só quer ser saciado, nós só queremos ser satisfeitos e queremos ter as respostas que nós queremos ouvir, mas quais são as respostas que você está oferecendo ao teu Deus? Diante de tudo aquilo que Ele tem feito. Deus tem te abençoado? Deus tem abençoado a tua família? Deus tem abençoado essa igreja? Qual é a resposta que você tem oferecido a Ele diante de tudo aquilo que Ele tem feito? Adoração é isso. Os momentos de adoração que nós temos nesse lugar é para que nós possamos oferecer uma resposta ao Senhor. Amém? E sabe, eu estava meditando em tudo aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. E eu estava me lembrando que, sabe, é impossível nós olharmos para o Senhor e não darmos uma resposta a Ele. Aquelas criaturas cheias de olhos, com 6 asas, voavam ao redor do trono e emitiam uma resposta. Os muitos olhos que essas criaturas têm
estão enxergando a grandeza, a majestade, a soberania do Senhor, e eles não se cansam de oferecer respostas diante do trono. O inimigo, ele era especialista em adoração. Lúcifer era especialista em adoração. E por conta da queda dele, aquilo que ele quer fazer conosco é aquilo que aconteceu com ele. Ele perdeu o entendimento acerca da adoração porque ele quis ser como o Senhor. Ele quis ser melhor do que o Senhor. E a adoração não é para isso. A adoração é para que nós possamos entender o lugar que o Senhor está sobre as nossas vidas. É que nós possamos entender que no trono, o trono já está ocupado. O trono, já existe alguém assentado nele. E a adoração é para que nós possamos estar diante do trono do Senhor, rendendo toda a honra, toda a glória e todo o poder a Ele. Então por isso que o inimigo, a todo momento, em todos os dias, ele vai tentar retirar o cântico de adoração da sua boca. E ele vai tentar colocar o cântico da murmuração. Porque o cântico do céu é adoração, mas o cântico do inferno é murmuração. Lá em Atos 16, abre a sua Bíblia aí. Livro de Atos, capítulo 16. Sexta-feira foi aniversário do meu sogro. E a gente tem um costume lá de sempre fazer cultos de ação de graça. A gente chama algumas pessoas próximas, alguns amigos, alguns familiares. E a gente faz um culto de ação de graças lá na casa deles mesmo, dos meus sogros. E para quem não sabe, para quem não conhece o pai da minha esposa, né, o meu sogro, ele é cadeirante. Ele sofreu um acidente há 7 anos atrás, ficou paraplégico. E uma das coisas que me chamam muita atenção na vida dele é que mesmo em meio à situação dele, ele continua adorando. Mesmo em meio às circunstâncias que ele se encontra, dependendo de pessoas, de suporte, ele em nenhum momento está murmurando. E ele me convidou esse ano para poder ministrar uma palavra. E eu falei acerca desse texto de Atos 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Nós vamos ver a história aqui de 2 homens de Deus que não olharam para as circunstâncias. Ou melhor, olharam para as circunstâncias, mas entenderam que mesmo diante das circunstâncias ruins, das circunstâncias difíceis que eles se encontravam, eles precisavam continuar respondendo ao Senhor com um cântico de adoração. E lá no versículo 16 diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, quem está escrevendo aqui é Lucas, o escritor do livro de Atos é Lucas, que estava junto com Paulo e Silas durante a segunda viagem missionária de Paulo. E ele diz o seguinte: encontramos lá uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Paulo e Silas estavam lá, caminhando,
fazendo a obra, pregando, orando, libertando os cativos. Eles acabam então de orar por uma menina que estava seguindo eles, dizendo: esses são homens de Deus. Mas aquela menina estava endemoniada, aquela menina tinha um espírito maligno ali sobre a vida dela, que era um espírito de adivinhação. E ela era usada ela era uma escrava, ela era uma serva. E os seus donos, os seus senhores, eles usavam ela para lucrar em cima das adivinhações que o espírito maligno na vida dela ali promovia. E aquela mulher começou a seguir Paulo e Silas, falando: esses são os homens de Deus e tal, aquela coisa, por vários dias. E aí Paulo teve o discernimento depois desses dias em Deus e falou: Paulo já estava perturbado com aquilo. Paulo entendeu que era necessário expulsar o demônio daquela menina. E ele, em nome de Jesus, ora pela vida dela e ela é liberta imediatamente. Os senhores daquela escrava ficam indignados porque ela era uma fonte de lucro para eles. E mandam Paulo e Silas então para a prisão. Mas antes de serem levados e colocados na prisão, açoitam com chicotada. Paulo e Silas são completamente açoitados ali durante aquela noite inteira, antes de serem colocados na prisão. São colocados na prisão e o carcereiro daquela prisão recebe uma ordem: fique esperto, vigia, que esses homens aí vão passar a noite na prisão. E aí a palavra de Deus vai declarar que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e louvando ao Senhor, enquanto todos os outros presos ouviam. Às vezes tem momentos na nossa vida, momentos difíceis, momentos onde nós nos encontramos em situações difíceis, situações que parecem que nos aprisionam, que nos sufocam, que tentam nos desanimar, que tentam fazer com que a nossa fé seja esmorecida. Mas são esses momentos onde de fato a gente não pode deixar de emitir a nossa adoração ao Senhor. A gente não pode deixar de continuar adorando ao Senhor, porque a adoração é uma resposta, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Paulo e Silas tiveram esse entendimento num dos momentos talvez mais difíceis durante a viagem deles. Eles acabaram de apanhar, acabaram de receber chicotada nas costas, acabaram de ser colocados na prisão, imagina só. E assim o inimigo tem tentado fazer em nosso meio, tentado colocar muitas pessoas na prisão, tentado calar a nossa voz, a nossa adoração, nos acorrentando com coisas dessa terra que nos aprisionam, com vícios, com pecado, com palavras que tentam nos aprisionar e tentam cessar a nossa adoração. Paulo e Silas estavam bombando, pregando, orando, cantando, adorando, estavam fazendo a obra de Deus. E o inimigo tenta nos colocar em prisões para tentar calar a nossa adoração. Mas mal sabia o inimigo que Paulo e Silas estavam ali com o propósito de continuar adorando ao Senhor, independentemente da circunstância. Deixa eu te falar uma coisa: não sei qual é a circunstância que você se encontra nesse momento na sua vida. Não sei se você tem vivido dias onde você tem se sentido aprisionado por alguma coisa, por alguma palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa: não deixe de entoar um cântico de adoração nos seus lábios, porque a adoração que for entoada nos seus lábios tem o poder de mudar a tua história, tem o poder de te blindar contra qualquer palavra contrária que for lançada contra a tua vida. Eles poderiam, naquele momento, serem tentados a emitir um cântico de murmuração, um cântico do inferno, um cântico que é entoado no inferno. Porque quando nós somos colocados à prova, quando nós somos colocados em situações difíceis, nós somos tentados a começar a murmurar. Na história da Bíblia, se a gente for citar aqui quantas vezes o povo de Deus se levantou contra o Senhor em murmuração, a gente vai perder as contas aqui. Porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência. E tá tudo bem, tá tudo bombando, tá tudo legal, a gente tá bem, tá adorando. Vem a primeira luta, a primeira prova, a gente cessa a nossa adoração. A gente acha que Deus não está ouvindo a gente, acha que Deus não está valorizando o esforço que nós fazemos para estar na igreja, para adorar ao Senhor, para servir no ministério. E nisso muitas pessoas se aprisionam e não conseguem se libertar. Mas a adoração de Paulo e Silas aqui geraram 4 coisas muito interessantes que eu quero rapidamente descrever para você. Primeira coisa, adoração, o cântico de adoração de Paulo e Silas na prisão gera libertação. Diga comigo, libertação.
Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando. Imagino eles cantando, de repente, está qual tom? Sol. De repente ali, Paulo e Silas ali presos, não sei como é que eles estavam. E aí Paulo deve ter falado, pô Silas, vamos orar? Vamos orar. Aí Silas falou, Paulo, pode cantar uma música? Pode. E aí eu imagino eles ali. Adorarei. E eles começaram a cantar. Adorarei enquanto eu existir. E fôlego houver. Aí Silas falou, vamos cantar mais alto, Paulo, canta comigo, vamos lá. Adorar. E aí os outros presos começaram a aprender a canção e começaram a cantar junto com eles. Adorarei enquanto eu existir. E fôlego houver. Eu imagino Paulo começando a orar naquele momento, falando, Senhor, nós estamos presos, mas nós ainda temos fôlego de vida, então nós vamos continuar louvando, nós ainda vamos continuar adorando. Nós estamos presos pelas correntes, mas a nossa boca vai continuar entoando um cântico de adoração. Ei, se você hoje está se sentindo preso em alguma área da tua vida, se você hoje está se sentindo escravizado em alguma área da tua vida, ei, continue liberando em seus lábios um cântico de adoração ao Senhor. Se ainda há fôlego de vida em você, adore! Adore! Por volta da meia-noite, meia-noite, eu estava falando na sexta-feira, meia-noite aponta para um novo dia, para o início de um novo dia. O dia ele começa depois de meia-noite, a partir de meia-noite. Não sei como está o seu dia hoje, não sei como está a sua vida hoje, não sei como está o momento atual da sua vida, mas Deus tem um novo dia preparado. Mas por mais que esse momento atual seja um momento difícil, não deixe de adorar. Não deixe de entoar um cântico de adoração em seus lábios. Paulo e Silas fizeram isso. E o que aconteceu? Meia-noite, vem um terremoto, um grande terremoto que quebra as correntes, que destrói toda aquela prisão. Tudo aquilo, toda a estrutura que aprisionava todos aqueles homens é destruída. Porque a adoração gera libertação. Repita comigo mais uma vez. Adoração gera libertação. Quando você adora, pessoas são libertas. Quando você adora, você é liberto. Quando você adora, sua família é liberta, sua casa é liberta. Quando você adora, teu filho talvez não está aqui, teu filho vai ser liberto. Quando você adora, seu marido vai ser liberto. Quando você adora, sua esposa vai ser liberta. Adoração gera libertação. E a segunda coisa, adoração gera salvação. Lembra do carcereiro? Ficou desesperado. Meu Deus, e agora? Todo mundo vai fugir, a culpa vai ser minha, vai sobrar para mim. Vão me matar. Então, antes que me matem, eu vou me matar primeiro. Mas aonde há adoração, não há morte. Aonde há adoração, não há morte. Em nome de Jesus, se você tem vivido sob um jugo de espírito de morte, se você tem sido confrontado, sendo afrontado por espírito de morte, comece a liberar palavras de adoração na tua casa, no seu lar, porque aonde há adoração não há morte. Está enfermo? Adore. Está recebendo palavra contrária, palavra de morte? Adore. Aquele carcereiro estava com pensamentos de morte naquele momento. Mas Paulo e Silas falam, ei, não faça isso, nós estamos aqui. E aquele homem tem uma experiência de salvação. Ele fala, como é que eu posso ser salvo? Pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que vocês conseguem me salvar? Paulo e Silas imediatamente pregam para aquele homem.
gerando salvação não somente para ele, mas para a casa dele. Ei, a adoração que você entoa no seu lar vai se estender a toda a sua casa, vai se estender em toda a sua família, e a salvação que é gerada por meio da adoração que sai dos teus lábios, ela vai gerar salvação para você e toda a sua casa. Ei, não fica reclamando do teu filho não fica murmurando: Senhor, meu filho só está fazendo besteira, meu filho só está me dando trabalho. Não, comece a adorar o Senhor dentro da tua casa, e você vai ver logo logo o seu filho sendo salvo em nome de Jesus. Olha para Deus, Senhor. Não fica liberando palavras de maldição para o seu filho, para sua filha, não. Comece a liberar palavras de adoração dentro da tua casa, e você vai ver como o seu lar vai ser transformado. Adoração gera salvação. Não somente o carcereiro, mas toda a sua casa, toda a sua família é salva por causa da adoração que aconteceu naquele momento. E a terceira coisa, diga comigo: adoração gera cura. Adoração gera libertação, adoração gera salvação e adoração gera cura. Sabe o que acontece? Paulo e Silas vão parar na casa do carcereiro, a família dele. Mas antes do carcereiro preparar lá uma mesa para receber Paulo e Silas, isso tudo acontecendo de madrugada, tá, gente? Imagina só, que movimentação de madrugada, imagina, que loucura, terremoto. Daqui a pouco Paulo e Silas vão parar na casa do carcereiro, e aí o carcereiro, ele faz algo muito interessante que talvez você nunca tenha percebido. O carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam feridos, eles tinham acabado de passar uma noite inteira sendo açoitados. Mas quanto mais açoitavam eles, quanto mais chicoteavam eles, mais eles adoravam. Mais eles falavam: eu não vou parar minha adoração, eu não vou deixar de adorar, eu não vou de liberar cânticos de adoração. Quanto mais chicoteavam, quanto mais batiam neles, mais eles adoravam. E mesmo feridos, eles são capazes de gerar salvação para a vida daquele homem. E aquele homem é usado por Deus. Imediatamente após o momento de experiência dele com o Senhor, de ser salvo, ele é usado por Deus para gerar cura, para lavar as feridas que estavam abertas ali de Paulo e de Silas. Adoração gera cura. Você pode estar ferido, mas você está adorando. Mas você pode estar ferido e adorando, e pode ter certeza que vai chegar o tempo onde o Senhor vai lavar as suas feridas, o Senhor vai sarar as suas feridas, o Senhor vai limpar, o Senhor vai fechar as feridas que estão abertas na sua alma. Ei, mas é necessário que você não deixe de adorar. Paulo e Silas, mesmo feridos, estavam ali adorando, fazendo a obra, gerando salvação na vida daquele homem, daquela casa. E eles são completamente acolhidos por aquele homem que gera cura, que gera uma experiência onde as feridas que estavam abertas foram saradas, foram lavadas. Se você está ferido, se você chegou hoje nessa manhã com tua alma ferida, com teu coração ferido por algum motivo, continue adorando. Continue liberando um cântico de adoração nos seus lábios. E o Senhor vai lavar as suas feridas. O Senhor vai derramar um bálsamo sobre as suas feridas, e elas serão saradas. E a quarta coisa que acontece, a quarta coisa que é gerada por meio da adoração, no meio daquela prisão, é comunhão. Diga comigo: adoração gera comunhão. Aquele homem, ele juntamente com a sua família prepara uma mesa para receber Paulo e Silas, para que eles pudessem se assentar à mesa juntos. Adoração gera comunhão. Quando você não vive uma vida de adoração, você não tem uma vida de comunhão com Deus. Quando você não tem uma vida de adoração, você não tem uma vida de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender, queridos, que a adoração, uma vida de adoração gera comunhão. Que você começa a emitir na tua vida, na tua casa, começa a gerar isso tudo: libertação, salvação, cura e comunhão. Você pode se colocar de pé nessa manhã? A última coisa que eu queria compartilhar com vocês. Sabe,
Eu não vou ler aqui para não tomar mais tempo, mas lá em Apocalipse, eu gosto muito de um trecho do livro de Apocalipse, que vai relatar acerca das 7 cartas das igrejas da Ásia. Quantos já ouviram falar sobre essas 7 cartas? O interessante é que na primeira carta, para a igreja em Éfeso, o Espírito de Deus está usando o apóstolo João para falar o seguinte para a igreja em Éfeso: ei, o que eu tenho contra ti, a primeira carta, a primeira igreja que recebe a carta é a igreja em Éfeso, uma das maiores igrejas da época. E ela representa, essas 7 cartas, elas representam períodos da igreja na terra. Os 7 períodos da igreja na terra. A igreja em Éfeso aponta para o período da igreja apostólica, o início da igreja, a igreja de Atos. Uma igreja que desbravou, que pavimentou todo o caminho para que a igreja de Cristo pudesse avançar conforme os anos se passaram. E olha o que o Espírito de Deus diz para essa igreja: vocês são uma bênção. Vocês não se dobram a nenhum ensinamento errado dos nicolaítas e tudo mais, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês vocês abandonaram o primeiro amor. E é interessante que o Espírito de Deus faz questão de falar isso logo para a primeira igreja, que representa a primeira fase da igreja de Senhor na terra. Porque esse alerta que o Senhor deixa, esse alerta que o Espírito de Deus deixa, ele precisa ser lembrado até os dias de hoje. Ele precisa ser lembrado em todas as fases da igreja na terra. Se passam várias fases. E a última carta, a 7ª carta, é destinada à igreja em Laodiceia, que representa o que eu entendo como a última fase, o último período da igreja na terra. E eu tenho para mim, Tiago, pastor Tiago, tenho para mim que nós estamos vivendo o último período da igreja na terra, a última fase da igreja na terra. Porque quando Jesus fala para a igreja em Laodiceia, ele está falando o seguinte: vocês se parecem com as águas de vocês. Vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E por vocês serem mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. A mornidão aponta para um equilíbrio. E equilíbrio, hoje em dia tem sido muito pregado sobre equilíbrio. E equilíbrio, dependendo da perspectiva, é algo até bom, algo necessário. A gente precisa ter um equilíbrio entre trabalho e família, por exemplo. Dedicar um tempo de equilíbrio ao trabalho, mas sem também deixar de priorizar a nossa família. É um equilíbrio necessário, saudável. Mas tem áreas, tem coisas na nossa vida que a gente não pode viver um equilíbrio. E uma dessas coisas, principalmente, é em relação às coisas do céu e às coisas da terra. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida equilibrada entre uma vida de santidade e uma vida de pecado, por exemplo. A gente tem que ter uma vida de santidade, a gente tem que ser radical nisso. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida equilibrada em pensamentos do céu e pensamentos da terra. A gente tem que estar pensando no pensamento do céu, querido. Então Jesus está dando um alerta aí: eu tenho contra vocês. Não, isso aí para a igreja de Éfeso, mas em Laodiceia ele está falando o seguinte: vocês são mornos. E vocês acham que vocês são bons porque Laodiceia foi uma cidade que se reconstruiu sem precisar da ajuda de Roma. Eles sofreram um grande terremoto por volta dos anos 70 e eles se reconstruíram sem a ajuda do Império Romano. Ou seja, existia ali um pensamento de autossuficiente entre eles. Nós somos bons, a gente não precisa da ajuda de ninguém. E hoje a gente tem visto muitas pessoas assim dentro da igreja: eu não preciso de Deus, eu não preciso de ajuda, eu não preciso da igreja, eu sou bom, eu consigo resolver minha vida sozinho, independentemente de Deus, de igreja, de pastor. E aí o Senhor está falando: ei, mas isso não é legal. Vocês acham que vocês são referência? A igreja em Laodiceia, eles eram referência em oftalmologia. Existia uma escola de oftalmologia na época. Mas ele está falando: vocês são cegos. Vocês acham que vocês são referência em oftalmologia, no cuidado dos olhos das pessoas, quando na verdade vocês... Ele estava falando isso para a igreja que estava em Laodiceia: vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar o estado de vocês. A Laodiceia também era conhecida por ser um grande centro de moda na época. Eles tinham uma lã preta que só tinha ali naquela região.
que era muito famosa e muito cara. Pessoas do mundo inteiro iam até a Laodiceia para buscar essa lã preta, que era raríssima. Eles eram conhecidos pela moda. O que hoje é Paris, Nova York, na época era Laodiceia. Era Laodiceia Fashion Week. As pessoas iam para lá para ver quais eram as últimas tendências da moda. E o Senhor está falando: vocês precisam lavar as vestes de vocês. Vocês precisam de vestes novas. Vocês acham que vocês estão bem vestidos, mas vocês não conseguem enxergar que as vestes de vocês estão sujas. Vocês precisam colocar vestes novas. E aí no final, depois de toda essa paulada que o Senhor Jesus está dando para a igreja em Laodiceia, que representa a última fase da igreja na face da terra, Jesus está falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Interessante que em todas as últimas 6 cartas, Jesus está falando: eis que eu virei, eis que eu venho. Jesus está falando sempre no futuro: eis que eu virei. Recebereis a coroa da vida. Jesus está falando sempre no futuro, mas quando chega na última carta, na 7ª, em Laodiceia, Jesus está falando no presente: eis que eu estou. Não sei se você já está entendendo, mas o Senhor já está. O Senhor já está à porta. Não fique pensando: não, só depois, Jesus vai voltar, amém. Mas a gente às vezes projeta isso para um futuro muito distante. Aí, Jesus já está à porta. E Ele quer encontrar uma igreja disposta a responder a Ele. Jesus está falando, Jesus está chamando o teu nome, Jesus está batendo na porta. A gente está ouvindo, mas a gente não está respondendo. A gente até sabe, a gente está até ouvindo, mas a gente fica indiferente. A gente está sentado na mesa, os meninos jogando videogame e as meninas falando sobre não sei o que. Não posso falar nada senão dá ruim aí. A gente está indiferente. Jesus está batendo na porta. Jesus está: ei, me dê uma resposta, abra a porta, deixa eu entrar. Mas a gente está parado. E Ele está falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz do Senhor aponta para conhecimento de quem Ele é. Você pode ouvir muitas vozes, mas você sabe identificar a voz da pessoa que você tem intimidade. Eu posso estar num lugar, né? Já teve experiência de você estar num lugar, eu estou com minha esposa num lugar cheio, num shopping que ela gosta, aleluia. Se a gente está, ela está lá vendo roupa e tal, daqui a pouco, amor, pode ter um monte de voz ao meu redor, mas eu vou saber identificar que é ela que está me chamando, porque eu tenho intimidade com ela, eu conheço a voz dela. Ouvir a voz, reconhecer a voz do Senhor, saber que é Ele que está chamando, aponta para conhecimento de quem Ele é. E isso só acontece quando você conhece Jesus. Você só responde, você só abre a porta se você conhecer Jesus. Eu creio que essa manhã o Senhor está dando a oportunidade para pessoas aqui hoje voltarem a entender as respostas que vocês precisam dar. Voltarem a entender que adoração é você responder ao Senhor, não é o Senhor te responder. Ele precisa provar alguma coisa para você, Ele precisa provar mais alguma coisa para você dar uma resposta de adoração na sua vida. E é por isso que Ele está falando lá na igreja de Éfeso: cara, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente tem expectativa pela resposta do outro. E a gente tem expectativa, né? Quando eu conheci minha esposa, na verdade não, porque a gente já se conhecia, mas quando a gente começou a conversar para namorar, aquela coisa toda, orar, meu irmão, ela mandava mensagem, eu já respondia com meio segundo. A gente fica naquela expectativa: será que ela vai falar comigo? Será que ela vai me responder? Eu mandava mensagem e já ficava esperando ela me responder logo. Será que ela vai me responder? A gente fica ansioso. Passa 1 minuto, por que ela não está me respondendo? Meu Deus, será que ela não gosta mais de mim? Quando a gente é jovem, a gente é assim, né? A gente fica meio bobo. Jovem apaixonado, meu Deus do céu. E a gente fica assim, meu Deus, será que ela não gosta mais de mim? A gente fica na expectativa pela resposta. Quando a gente começa a conversar, a namorar. Por quê? Porque é o primeiro amor.
É a paixão do primeiro amor, é aquela intensidade que a gente tem. Meu Deus, quero responder. Eu quero que ela me responda logo. Eu lembro de uma vez que ela até compartilhou com a juventude lá quando a gente estava em Jacarepaguá. Uma vez que eu fui, me declarei lá me declarei assim, joguei, né? Dei aquela palavra certeira para conquistar o coração dela. Só que ela desligou o telefone, ela respondeu, mas desligou o telefone. E aí ficou a madrugada toda com o telefone desligado. Ela falou, ai meu Deus, será que ele está falando comigo? Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai me responder e tal? E aí ela achou que de repente eu já tinha desistido, que eu tinha dormido. Aí 3 horas da manhã ela foi, ligou o telefone, mandou uma mensagem. E eu estava acordado, porque eu estava esperando ela dar um sinal de vida. E meu irmão, para eu ficar acordado de madrugada, só o Senhor, né? Porque o Senhor está me acordando direto de madrugada, e ela. E às vezes nem ela, porque às vezes ela me acorda de madrugada, meu Deus. Mas no início, aí ela mandou mensagem, caraca, pô, ela respondeu, calma aí, tal. Porque o primeiro amor faz isso, gera expectativa pra gente responder, pra gente dar resposta, pra gente gerar ações, pra gente mostrar o nosso amor, a nossa paixão. E eu creio que o Senhor está querendo resgatar o primeiro amor. A paixão pela presença dEle em muitas pessoas que estão aqui nessa manhã. Se você se encontra assim hoje nessa manhã, a pastora Priscila vai cantar uma canção que tem muito a ver com aquilo que o Senhor começou a gerar no meu coração para que a gente pudesse ministrar agora nesse momento. Um resgate ao primeiro amor. Um resgate à essência da adoração, como foi cantado na primeira canção que foi ministrada aqui no louvor. O Senhor está querendo restaurar a essência dentro de você hoje, de uma adoração simples, pura, que não precisa de circunstâncias para ser oferecida ao Senhor. Não sei quais são as prisões que têm tentado te calar, têm tentado te aprisionar, têm tentado te escravizar, mas você hoje precisa sair daqui liberto. E você precisa sair daqui hoje entendendo que a sua vida precisa ser uma vida de adoração. De repente tem gente aqui que ultimamente tem mais entoado o cântico da murmuração do que da adoração. Mas agora é o momento de você começar a resgatar o cântico da adoração nos seus lábios. O Senhor quer colocar um novo cântico no seu lábio. E você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente, no altar do Senhor. Porque é no altar onde nós somos transformados. É no altar onde acontece reparo. É no altar onde acontece realinhamento. O Senhor vai reposicionar pessoas aqui no lugar de adoração. Se você entende que você precisa ser reposicionado, você pode ser crente, pode ser obreiro, pode ser líder, pastor, pode ser o que for, meu irmão. Mas se você entende que nessa manhã você precisa ser reposicionado no lugar de adoração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se prostre diante do altar do Senhor e nós vamos ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tem pessoas que precisam sair do seu lugar. Tem pessoas que não podem ficar acorrentadas, que não podem ficar presas. Paulo e Silas estavam presos, estavam sendo açoitados, mas eles nem ligaram para isso. E a adoração que saiu dos lábios deles quebrou todas as correntes. Sai do seu lugar nessa hora, vamos lá. O Senhor quer te fazer voltar ao início, onde tudo era simples. O Senhor quer restaurar no seu coração um desejo por Ele. Voltemos ao início, voltemos ao princípio. Às vezes as circunstâncias tentam nos tirar do lugar de adoração, mas você vai ser restaurado nessa manhã. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. O Senhor quer te trazer de volta ao primeiro amor. Vamos lá, eu sei que ainda há pessoas que precisam sair.
Pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. O Senhor está falando: ei, você está fazendo muitas coisas bem, mas eu preciso que você volte ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. Nós queremos voltar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. Sim, Deus. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Vamos lá! E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Se você hoje está enfermo aqui nesse lugar, essa oração é para você também. Eu creio muito que o Senhor age com cura quando nós entendemos um ambiente de adoração. Se você tem alguma enfermidade, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você também. Eu quero que você comece a liberar um cântico de adoração nos seus lábios. E através desse cântico você vai ser sarado, você vai ser curado. Você que recebeu algum diagnóstico médico, você que está preocupado, preocupada, essa manhã é uma manhã de cura também para você. Porque quando nós adoramos, nós damos uma resposta ao Senhor. Que não vai ser a doença, não vai ser um diagnóstico que vai nos paralisar. Não é uma palavra médica que vai cessar a nossa adoração. E nós falamos isso por experiência própria. Eu e minha esposa estamos aqui nessa manhã por experiência própria. Vocês nem imaginam o que nós temos ouvido de médicos. Mas nós temos dado uma resposta ao Senhor nesse tempo, dizendo: não será uma palavra de homem, não será uma palavra humana que vai impedir uma vida de adoração, que não vai impedir a adoração dos nossos lábios. Você que está passando um momento difícil na sua casa, você que precisa ver sua família sendo salva, liberta, ei, essa oração é para você também, cara. É por causa da sua resposta dentro do seu lar que o Senhor vai começar a se mover. Quando você começar a abrir a tua boca para liberar palavras de adoração na tua casa, você vai começar a ver os cenários mudando. Senhor, e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar. Esse é o lugar que você pertence. Esse é o lugar que você pertence, é um lugar de adoração. Amado amigo, o inimigo vai fazer de tudo para te tirar desse lugar. As circunstâncias vão fazer de tudo para te tirar desse lugar. Os diagnósticos vão fazer de tudo para te tirar desse lugar, mas você não vai sair desse lugar. Uma vida de adoração gera libertação, gera salvação, gera cura, gera comunhão. E eu quero ministrar tudo isso sobre a tua vida nessa manhã. Eu quero ministrar tudo isso nessa manhã sobre a tua vida. Senhor, eis aqui uma igreja que, Pai, está disposta a dar uma resposta a Ti, uma resposta de adoração, mesmo diante de todas as circunstâncias que tentam nos aprisionar. As circunstâncias tentam nos aprisionar, assim como Paulo e Silas ficaram presos. E além da prisão, as circunstâncias tentam nos ferir, tentam nos açoitar. Talvez pessoas aqui hoje se sintam dessa forma, feridos, açoitados, presos.
sem esperança. E as circunstâncias têm tentado tirar os meus irmãos do lugar de adoração. Mas nós nessa manhã declaramos, Pai, que nós iremos retornar a esse lugar. Que nós estamos retornando ao lugar de adoração. Nós estamos sendo reposicionados ao lugar a qual nós pertencemos. E Deus, eu quero declarar aqui uma vida de adoração. Que as canções de adoração que o Senhor vai colocar nos lábios dos meus irmãos que estão aqui nesse altar, diante do seu altar, eu creio que os cânticos de adoração que o Senhor vai liberar sobre a vida deles vai começar a gerar libertação. Pessoas vão ser libertas, eles serão libertas. De repente tem pessoas aqui que precisam de libertação, libertação de vícios, libertação de pensamentos, libertação espiritual. Então seja liberto agora em nome de Jesus. Pessoas serão salvas. Você que precisa de salvação, ei, em nome de Jesus, você encontrou o caminho da salvação. Você que precisa ver salvação na tua casa, em nome de Jesus, sua família vai ser salva. Eu creio que a adoração, o cântico de adoração que o Senhor está colocando nos lábios dos teus filhos, Senhor, nessa manhã, também está gerando cura. Eu quero orar pelos aqueles que estão enfermos agora, aqueles que receberam diagnósticos recentes, aqueles que têm convivido com anos sob o jugo de um diagnóstico que tem provocado medo, que tem tirado a esperança, que tem tentado trazer desânimo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro cura agora sobre toda enfermidade. Senhor, no céu não há doença, no céu não há enfermidade. Então nós queremos viver na terra assim como é no céu. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos todos aqueles que estão aqui hoje, todos aqueles que estão ouvindo na transmissão e que estão enfermos, todos aqueles que estão precisando de uma intervenção divina, sobrenatural. Talvez a palavra humana tenha sido dura, a palavra do médico tem sido uma palavra de desânimo, uma palavra que não tem gerado esperança, mas Deus, a última palavra vem do Senhor. E eu creio que através da adoração na vida de cada um dos meus irmãos, o Senhor está gerando cura. Cura os meus irmãos, Senhor, de toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Damos uma ordem no mundo espiritual, toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que a adoração nos nossos lábios vai gerar mais comunhão contigo, mais comunhão com o corpo de Cristo. E Deus, que o Senhor possa nos fazer voltar ao primeiro amor, aonde nós não nos cansamos de dar respostas a Ti. E que assim seja nessa igreja, que assim seja nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma igreja que não se cansa de adorar, que essa seja uma igreja que não se cansa de louvar, que essa seja uma igreja que entende que foi chamada para adorar, em nome de Jesus. E nós iremos, diga isso, e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos, e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual diga mais isso, diga mais alto isso. E nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Diga, leva-nos de volta ao primeiro amor. leva-nos de volta ao primeiro amor. Vamos lá! Leva-nos de volta ao primeiro amor. Peça isso ao Senhor. Leva-nos de volta. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. E nós iremos contigo, amado, nosso amado amigo. Nós pertencemos ao céu. Nós iremos contigo,
amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Amém. Amém. Eric, vem aqui, por favor. Rapidinho. Volta não, fica aqui. Manhã especial, amém, amados? Amém? Eu quero terminar esse momento. Tudo que foi ministrado aqui, a gente precisa conhecer a beleza de Deus, irmão. Eu fico ali orando, eu fico assim, Senhor, eu quero te conhecer. Aquilo que foi ministrado domingo, né? A gente precisa conhecer o Senhor. E eu estava ali, eu falei, Senhor, queria terminar esse momento te oferecendo uma canção. E eu quero oferecer junto com vocês essa canção a Ele. Ele é digno. Amém? Vamos ministrar essa canção e terminar esse momento. Tiaguinho, você vai ver ainda a beleza de Deus. Isso que você vai estar passando, eu não sei o que é, mas você vai ver a beleza de Deus nisso. Vem, Senhor, revela-te a nós. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. É para ti, Jesus. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber eu procurei encontrar. Eu persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, vem. Ó Espírito, diga, abre os meus olhos outra vez. Revela-te a nós. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Oh, peça e receberá. Ó Espírito, queremos ver aquele que é mais belo. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho.
prazer, Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Vem cá, pastor. Cadê a pastora? Qual a beleza que existe em ti, revela, que eu ainda não vi, queremos ver. Qual a beleza que existe em ti. Vem cá, pastora. Vem cá, pastora Renata. Você vai começar a ministrar sobre a vida desses pastores. Eles vão ver belezas de Deus na vida deles, que eles ainda não viram. Oh Senhor, Tu vais revelar a Tua beleza, Deus, na vida dos Teus filhos, que eles ainda não viram. Eles ainda não viram nas suas vidas. Eles ainda não viram no seu ministério. Eles ainda não viram, Senhor, na sua família. O Senhor vai mostrar para ele, Senhor, a Tua beleza, Deus. Revela no coração do Teu filho a Tua beleza, Deus. Tu és belo. Revela, Senhor, no coração da Tua filha a Tua beleza. Ah, Senhor, revela-te, Deus, a pessoa, Senhor, que Tu és para ele, a vida que Tu és para eles, a paz que Tu és para ele. Ah, Senhor, o amor que Tu és para ele. Enche os seus corações, que eles saiam deste lugar, Senhor, totalmente mudados e transformados. A Tua beleza vem, Senhor. Oh, a igreja, diga isso, profetiza sobre os pastores. Qual a beleza? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi, revela aos Teus filhos. Qual a beleza? Receba, pastores, receba. As vozes, só as vozes. Receba, pastores, essa palavra. Oh. Oh. Que eles ainda não viram. Oh, você vai ver, pastor. Oh. Quando ele tocou naquele caixão e falou: mulher, não chores. Quando ele falou para aquela mulher que poderia ser apedrejada: eu também não te condeno. Quando ele pegou aquela criança no colo e falou: deixa-me vir as criancinhas. Ele tem revelado a beleza dele a você, filho. Ora, bala, cantara, bajeira, bala, cantara, bajeira, cantara, bajeira, cantara, ora, bala, cheira, bala, cantara, bajeira, cantara, bajeira. Oh, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, Tu tens revelado a Tua beleza neste lugar, Deus. Quando vemos uma pessoa se render a Ti, Deus. Quando vemos crianças Te louvando, Deus. Revela a Tua beleza, Deus. Revela a Tua vida, Deus. Tu vieste para que tivéssemos vida, e vida em abundância, Senhor.
Tu encontres em nós, Senhor, essa resposta que foi ministrada aqui nessa manhã. Nós não desejamos o que Tu fazes, nós desejamos quem Tu és, Senhor. Quem Tu és, quem Tu és, qual a beleza! Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe, há um lugar mais profundo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é a beleza revelada do Pai. É Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, A beleza revelada no Pai. Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado por esse casal. Obrigado, Senhor, pelo que recebemos de Ti. Nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Deus. Nós não queremos as Tuas mãos, nós queremos ser aquele povo que se chama pelo Teu nome, que busca a Tua face, Deus. Nenhum pai quer o filho nos pés, o pai quer o filho no colo. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos pegou no colo nessa manhã. Seja adorado nesse lugar. Seja adorado nesse lugar, Senhor. Se sinta amado, Deus, nesse lugar. Se sinta amado, Senhor. Se sinta amado, Senhor. Se sinta amado por nós, Deus. Se sinta amado por nós, Senhor. É o meu desejo, Senhor. Se sinta amado neste lugar, Deus. Se sinta amado, Deus. Se sinta respeitado, Deus. Se sinta honrado, Deus. Obrigado, Senhor. Vamos dar um intervalo, Deus. Mas, Senhor, esteja conosco logo mais também. Traga o pastor Vitor, Deus, sua esposa em segurança. E leva, Senhor, o pastor Tiago, Senhor, sua esposa em segurança. Obrigado, Senhor. E nós queremos abençoar a vida do nosso apóstolo, a pastora Márcia. Através da vida dele, Senhor, essa visão chegou a nós. E reconhecemos e honramos, Senhor, aquele casal. Em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta. Mas que presença de Deus, né? Que presença de Deus. Fica com vergonha de chorar, não, mano. Homem não chora, não. Homem urra. Eu não estou nem aí. Eu quero adorar. Eu quero conhecer. Mas Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu não quero conhecer somente o poder. Eu quero conhecer a vida de Deus. Sentar com Ele e conversar. E Ele se revelar o coração dele para nós, porque é isso que Ele vai fazer na eternidade. Lá no céu, Ele não vai ficar usando o poder dele não, amados, porque já faz tudo consumado. Lá no céu, Ele sabe o que Ele vai fazer? Relacionamento, que desde o princípio é isso. Deus criou para nós termos um relacionamento. Ele usa o poder dele para pôr as coisas em ordem, por meio da sua autoridade, do seu poder. Mas no céu, como foi falado aqui, está tudo em ordem. Amém? Então o que Ele vai fazer lá no céu? Relacionamento. Mas, segundo o que a palavra diz em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a palavra diz que nós temos visto isso, aqui, não é para o céu, é aqui, já estamos vivendo as coisas reveladas pelo Espírito Santo,
do coração do Pai, amém? Fica tranquilo. Tem gente que fala, eu quero estar prostrado aos seus pés. Eu falo isso, mano. Eu não consigo ver o Papai do Céu querendo ter um filho nos pés. Eu vejo o Papai do Céu falando assim, eu quero te ver nos olhos. Não é isso que ele fala na crônica? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu quero estar aos teus pés. Eu jamais ia querer Lucas, cadê Lucas, Gabriel e Benjamin e Davi? Eu quero vocês nos meus pés. Nada, filho, vem para cá, eu quero aqui, eu quero te olhar, pô. Eu quero te beijar, eu quero olhar para ver se você está feliz ou está triste. Amém? Seja filho, filho que serve. Amém? Que Deus nos ajude. Eu não sei nem como é que termina um culto desse, mas vamos levantar a mão assim. Senhor, obrigado. Nos leva em tua paz e tua segurança, Senhor. Obrigado. Só temos que te agradecer. Em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor Deus os abençoe muitíssimo. Vão em paz, você que está em casa. Beijo no coração, fique em paz.